Eu sou Flaviana Ramos, do Libê Atelier, e essa é a maratona de lives que está acontecendo do dia 15 ao dia 26 de junho. Essa maratona é um aquecimento para a semana da Bolsa Almofadinha, que vai acontecer de 29 de junho a 5 de julho. Na semana da Bolsa Almofadinha, ela vai ser direcionada para as pessoas que querem empreender com o crochê, que querem transformar o crochê, o hobby de fazer crochê, em uma atividade lucrativa e faturar até R$3.000 por mês. A semana da Bolsa Almofadinha vai ser de 29 de junho a 5 de julho, a partir da próxima semana, tá? A partir de segunda-feira próxima. Então, como é que vai ser? Vocês se cadastram para a semana da Bolsa Almofadinha. Ela não vai ser tipo essas lives. A semana da Bolsa Almofadinha, ela é composta de 3 vídeos, sendo que eles vão ser enviados para o seu e-mail. Por isso que você precisa se cadastrar e confirmar a sua inscrição, tá? Porque às vezes a gente digita o e-mail pelo telefone, alguma coisa assim, e vai alguma letrinha errada. Aí às vezes não consegue confirmar porque você não colocou o e-mail certo. Então se cadastre, entre no seu e-mail e veja se chegou um e-mail com o título "Falta só um clique". Aí você abre esse e-mail, clica lá e confirma a sua inscrição, ok? Vai ser disponibilizado o primeiro vídeo na segunda-feira, dia 29, o segundo vídeo na quarta-feira, dia 1º, e o terceiro vídeo na sexta-feira. Esses 3 vídeos, eles vão ficar no ar até o domingo, dia 5, tá? Tô vendo aí que tem gente que tá dizendo que não recebeu o e-mail de confirmação. Se você já era inscrita em alguma outra coisa do Libê Atelier, se você já recebe e-mails do Libê Atelier, você, assim que você digita seu e-mail para fazer a inscrição, você já vai diretamente para a página que diz que sua inscrição foi confirmada. Por quê? Porque aquele e-mail a gente já sabe que é o e-mail certo, que já chega e-mail, tá? Então não precisa ir lá para a página de confirmar a inscrição, ok? Quem por acaso tem alguma dúvida se está confirmada ou não, me manda seu e-mail por direct que eu vou dar uma olhada lá, tá? E se você não receber, eu nunca fiz nada do Libê, nunca me inscrevi para nada e não chegou o e-mail de confirmação, veja se está na caixa de spam ou na caixa de promoções, porque às vezes ele pode ter sido enviado para lá. E se não tiver lá, você tenta se cadastrar de novo e confere se você colocou o e-mail corretamente, ok? Então, na live de hoje, eu vou falar sobre um obstáculo que tem muita gente que diz que tem, que quem quer empreender ou quem já empreende, né, que faz vendas de produtos, que é sobre a precificação dos produtos. Por isso que o tema de hoje é o que você precisa saber para precificar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui, eu vou tentar ir falando e talvez não dê para responder durante, mas eu vou procurar responder todas as perguntas, tá? E o que é esse obstáculo? É você não saber colocar o preço nos produtos que você faz e que você vende, certo? A precificação, ela é uma maneira pela qual você chega a um valor justo para o seu produto e para os seus clientes, e você pode aumentar com esse preço justo, você aumenta as chances de concretizar suas vendas. Quando você precifica corretamente, você vai obter lucro ao final de cada mês e você vai crescer o seu negócio. Muitos microempreendedores e artesãos têm dúvidas sobre a precificação, sobre como precificar um produto. E as dúvidas que eu mais vejo são: não sei se eu vou conseguir atrair clientes com esse preço que eu estou colocando, esse preço está muito caro ou está muito barato, eu não sei avaliar isso, não sei se as pessoas estão gostando desse preço, mas eu queria que vocês soubessem, não sei se alguém aqui sabe, que existem 2 coisas que a gente pode falar com relação a isso, que são coisas diferentes, mas tem gente que entende que é a mesma coisa, que é preço e valor. Vocês sabiam que preço e valor são coisas completamente diferentes? Me digam aí. Preço é aquilo, o quanto a gente paga por um produto, certo?
o vendedor determina um preço e é aquele preço ali que a gente paga pelo volume, pelo produto. E o valor é diferente. O valor é o quanto a gente leva do produto. Ele está relacionado àqueles valores percebidos pelo cliente, que são determinados pelo consumidor, não é nem pelo vendedor, na verdade. É o quanto você vai, por exemplo, se sentir bem usando, seja uma bolsa, seja um calçado, seja um produto de beleza, um batom, certo? Então, às vezes, o valor não é assim, você, para ter um conforto, para ter um bem-estar com aquele produto que você paga, às vezes a gente diz até assim, comprei isso aqui, isso não tem preço. Por quê? Porque é aquele valor percebido pelo cliente. Ele vale muito mais do que aquele valor que você pagou por ele, certo? E o que eu posso lhe dar de exemplo, que aí dá para perceber bem assim, essa diferença entre preço e valor. Quando chega na época da Páscoa, que a gente vai comprar chocolate para dar para as crianças ou para alguém da família, para o marido, para a esposa. Você compra uma barra de chocolate ou você compra um ovo de Páscoa, né? Muitas vezes a quantidade de uma quantidade de chocolate que vem numa barra é menor do que de um ovo de Páscoa. Só que o valor dele é muito maior. O preço, na verdade, né? O preço é muito maior do chocolate que está lá dentro do ovo de Páscoa, no formato de chocolate, de ovo de Páscoa, do que da barra de chocolate. Por quê? Porque tudo isso tem uma simbologia da data. A maioria das pessoas não querem comprar uma barra de chocolate para dar na Páscoa. Eles querem um ovo de Páscoa com um brinquedinho dentro. Se você comprar uma barra de chocolate com um brinquedinho, vai ser bem mais barata do que o ovo de Páscoa. Mas não tem a simbologia que o ovo de Páscoa tem. Também um outro exemplo que eu posso dar que fica bem claro é você comprar uma comida, ir no supermercado e comprar um arroz, um filé, uma carne, um frango, e você sentar no restaurante ou pedir uma comida em casa. Às vezes o trabalho que você vai ter é tão maior de fazer aquela comida, você está cansada, esses dias de quarentena, todo mundo está tendo que fazer tudo, cuidar da casa do menino e tal. Aí você pede uma comida. Aí você vai pagar, tipo, pedi esse almoço hoje, não teve preço, porque me livrou de ter trabalho, eu fiquei mais descansado. Então, se você vai para comer no restaurante, você não vai precisar lavar a louça e tudo isso. Aí, às vezes, a gente diz assim, isso não tem preço, né? Uma outra coisa também é um vinho, por exemplo. Quando você vai comprar um vinho no supermercado, ele é um preço. E se você for para um restaurante e consumir aquele vinho, ele vai ser mais caro, né? Então, tem tudo isso. Tem gente que diz aqui que compra barra de chocolate, né? Tem também, né? Você pode optar por isso. Mas tem muita gente que não. Que comprar a barra de chocolate às vezes faz, não faz sentido eu comprar um ovo de Páscoa só porque vem nesse formato, por esse valor que vem bem menos chocolate, às vezes vem menos. Aí tem gente que não se incomoda. Mas, por exemplo, para criança, né? Quando ganha uma barra e ganha um chocolate, é totalmente diferente, certo? E aí, como superar esse obstáculo? Ela tá dizendo que fica com a comida do restaurante. É bem mais paga, né? Do que... Então. Como superar esse obstáculo? Né? Às vezes é o mesmo chocolate, é a mesma marca, tipo Garoto ao leite. Aí você vai comprar um chocolate também, um ovo de Páscoa, Garoto ao leite. Só a diferença é só porque vem o formato e tudo. Tá, então assim, como superar esse obstáculo? Como fazer a precificação de forma que você tenha lucro, que é o mais importante. Você vai ter que ter, para você fazer vendas e você quer usar o crochê, né? Eu falo aqui mais voltado ao crochê. Se você quer usar realmente o crochê como uma fonte de renda, você vai ter que ter lucro, né? Você não vai poder gastar mais do que você cobra. E além disso, além de precificar corretamente, o seu produto, ele não pode ser nem tão barato a ponto de não valer a pena você vender e nem muito caro a ponto de ninguém comprar. Você anota as perguntas aí? Quando eu faço a precificação, eu sempre faço de forma que os meus produtos, todos eles, eu trabalho com lucro neles, certo? E minhas clientes não reclamam do valor que eu cobro por eles, tá? Eu tô vendo que tem gente aí que tá dizendo
que quando as pessoas querem pôr preço no produto, não queira esse tipo de cliente. Já vou dizer logo. Porque assim, vocês têm que se valorizar. Vocês têm que estipular o valor do produto de vocês para poder, né, as outras pessoas também valorizarem. É a mesma coisa com relacionamento, é a mesma coisa com tudo. Você tem que valorizar o seu produto, porque se você não valoriza, ninguém mais vai valorizar. Use material bom, de boa qualidade, faça um produto com bom acabamento, que as pessoas vão dar valor sim, certo? Muita gente diz que não sabe quanto quer ter de lucro em cada peça e nem se o valor que a pessoa cobrou lhe deu lucro, né? Que essa é uma das queixas principais também que as pessoas têm. E o que eu digo para vocês, um jeito errado de superar esse obstáculo de fazer a precificação é você não calcular os custos que você tem e aí você tem prejuízo e também perguntar às pessoas quanto você deve cobrar. Eu recebo muitos directs perguntando, eu fiz, por exemplo, no cestinho, tô até aqui com ele, que eu disse a vocês que eu nem finalizei ele. Muita gente fez o cestinho, aí mandou uma mensagem, Flaviana, quanto é que você acha que eu devo cobrar pelo cestinho? Depende, vai depender muito de quanto você gastou para vender, vai depender de vários fatores, certo? E aí, às vezes, a gente fica perguntando assim, por quanto você acha que eu devo? Você não calcula os custos que você tem. Aí tem gente que diz o quê? Eu não tenho retorno financeiro com o trabalho em crochê. Como é que você vai saber se você não calcular? Certo? Vocês têm que calcular. Outra coisa também que muita gente faz é simplesmente vai lá na loja da concorrente ou no Instagram, né, que agora tá muito comum, só para perguntar o preço. Quanto é que a Flaviana faz o cestinho? Aí eu digo quanto é e a pessoa vai e coloca o mesmo valor. Isso é errado. Ou então bota até pior de tudo ainda, é quando você coloca um preço menor, porque dessa forma você vai ficar, se ela vende por tanto, eu vou por X, eu vou vender por menos tanto, e aí eu vou vender mais barato que ela e vou ter mais cliente. Só que muitas vezes esse pensamento é errado. Por quê? Porque se você não sabe por quanto você está fazendo ele, quanto você está gastando, e aí você ainda vai vender mais barato que seu concorrente para tentar ter mais venda, aí é que está errado mesmo, certo? E qual o jeito certo de fazer essa precificação? Não existe uma fórmula única, uma fórmula correta, uma única solução para você encontrar e chegar na precificação, certo? Eu vou falar aqui de 3 formas de fazer a precificação. Deixa eu só ver aqui que já tem um monte de pergunta. Muitos acham que tem que ser a troco de banana e principalmente sem coisa. Isso. Não valorizam o trabalho artesanal. Sim, querem botar o preço, é o fim da picada, muitas pessoas não dão valor. Mas eu acho que isso está mudando. E depende também, assim, se você faz coisas diferenciadas, tá? Tem gente aqui que dizendo que Sebarte Artesanatos tem dificuldade de chegar ao valor da hora. Eu vou falar sobre isso, tá? Cheguei agora, como é estruturado o curso. No final eu vou falar sobre o curso, tá? Aqui não é o curso ainda, a gente tá falando da maratona de lives. Cada pessoa leva um tempo para fazer um trabalho. Pronto, então vamos falar. Vou falar sobre tudo isso aí que vocês estão perguntando, certo? Qual é a primeira forma que tem de fazer um cálculo de um produto? Ele é o que é chamado pelo mercado de markup, que é o preço baseado nos custos, certo? Como é que a gente faz esse preço baseado nos custos? O preço formado a partir dos custos, você faz a soma dos custos de um produto. E quais são os custos que um produto tem? A gente tem custos fixos, tem custos variáveis e tem a margem de lucro, certo? A gente vai somar essas 3 coisas, eu vou falar sobre cada uma delas. Esse tipo de precificação é a mais comum e ela consiste em obter lucro a partir do investimento que você faz para cobrir os custos na produção e na comercialização dos produtos que você faz. Os custos fixos são aqueles que, independentemente da quantidade de produto que você faça, da produção que você tenha,
do volume de vendas, tanto de fazer quanto de vender, independentemente de qualquer coisa, você vai ter aquele custo. É o custo fixo. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Por exemplo, vou falar para vocês alguns custos fixos. Aluguel. Quem tem um ateliê, uma loja, que aí vende lá as coisas e paga um aluguel. Se você vender R$10 no mês ou se você vender R$5.000, você vai ter aquele custo. Então, ele não vai variar, ele é invariável. Telefone. Normalmente, a gente faz a assinatura de telefone por mês. Então, você vai pagar aquele independentemente da quantidade de vendas que você tenha. O contador, por exemplo, você paga um contador, vai ser um preço, né? Normalmente é um preço que a gente paga de honorários fixo, ele não vai variar. E o seu salário também, que você tem que colocar no preço, o seu salário ou de algum funcionário, certo? Você tem que colocar também nos custos fixos, tá? Outra coisa, como é que eu calculo o meu salário? Vamos lá. Você vai fazer uma média ou você vai estipular um valor que você quer receber de salário por mês com aquele negócio que você faz. Você define a hora, define a quantidade de horas que você quer trabalhar durante o mês, certo? E divide pelo valor que você quer ganhar. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se você quer ganhar um salário mínimo, eu já anotei até aqui para não me perder nas contas. O salário mínimo é R$1.045. Eu vou arredondar para 1.100 para ficar mais fácil de fazer a conta, certo? Você quer ganhar R$1.100 e você quer trabalhar 5 horas por dia, 22 dias na semana, que é, em média, os dias úteis. 22 dias por mês, desculpa. 25 horas por semana. 5 horas por dia, 22 dias no mês, certo? Aí você vai pegar, você não quer trabalhar nem sábado nem domingo, você só quer trabalhar 22 dias por mês e 5 horas na semana. Por dia, tô enrolada aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai ver a quantidade de horas que você vai trabalhar. Você vai multiplicar 22 dias por 5 horas. Vai dar 110 horas. Aí você vai pegar aqueles 1.100 que você quer ganhar e vai dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar, certo? E você vai chegar a 10 horas, R$10 a hora trabalhada. Quando você for fazer o cálculo de um produto, por exemplo, vou falar dela, né, da Bolsa Almofadinha. Bolsa Almofadinha. Eu vou fazer o preço dela. Eu vou fazer todos aqueles custos lá fixos e vou pegar os custos, esse custo aqui também, que é o que eu quero ter como salário. Como é que eu vou saber o valor que eu vou colocar nela do meu salário? Então, a cada peça que você fizer, você vai ter que ver a quantidade, o tempo que você leva para fazer. Por exemplo, minha hora trabalhada é R$10. E eu gasto menos, mas eu vou dizer que é meia hora para fazer a bolsa almofadinha. Eu gasto por volta de 17 minutos, 15 a 17 minutos para fazer ela. Mas para fazer uma conta mais rápida, vamos dizer que tal produto, ou ela mesmo, eu gasto meia hora para fazer. Então, eu vou colocar R$5 de todos aqueles custos fixos, eu vou colocar R$5 nela, que vai ser também a minha hora trabalhada, certo? Que vai ser o meu salário. O que mais? Fora os custos fixos, agora a gente tem os custos variáveis. Quais são os custos variáveis? São aqueles que vão variar, esse sim, de acordo com o volume de produção e com a quantidade de vendas. O que é que ele vai variar? Quanto mais produção, quanto mais venda, mais você vai ter esse custo. O que é que a gente pode incluir nesses custos? A matéria-prima, não é verdade? Quanto mais você produzir, mais matéria-prima você vai gastar. Então, mais você vai ter custo com isso. Os acabamentos, zíper, cursor e tal, quanto mais, linha, tecido, quanto mais você produzir, mais você vai precisar desses materiais para fazer a finalização delas. Outra coisa, embalagem, frete, os impostos, quanto mais você vender, mais embalagem você vai ter, mais frete você vai pagar, mais imposto você vai pagar, certo?
Peraí, tem gente aqui admirada. Amei essa bolsa. Tá. É rápido mesmo. Para fazer só a parte do crochê é esses 17 minutos, certo? Mas aí tem mais o tempo de fazer o forro, de colocar as outras coisas, tá? Coloca assim, você coloca o tempo que você leva para fazer a peça, certo? Então, normalmente eu demoro uns 15 minutos para fazer a peça, o crochê, e demoro mais uns 8 a 10. Isso aí porque eu marco mesmo, para exatamente saber o valor. Mais uns 8 a 10 para fazer o forro, para colocar o forro. Então, tem que incluir isso aí, tá? Agora entendi essa história de trabalho. No outro lado de outra pessoa não ficou muito claro. Ok, que bom. Outra coisa, Silvana, não é que é de flash, não, é porque é rápido, ela é rápida de fazer, e eu já faço ela há muito tempo, já faz 3 anos e meio que eu faço ela, certo? A bolsa almofadinha que é esses 17 minutos, 15 a 17 minutos. Eu pago o imposto aqui, Délia, de material que eu compro, sabe, essas coisas. E paga sim, de venda paga imposto, certo? Vamos lá. A margem de lucro, certo? Então você vai incluir custos fixos, custos variáveis e a margem de lucro, tá? A margem de lucro é quanto você quer lucrar com a venda de cada produto, com a venda das suas peças. Para que seu negócio seja viável, você tem que ter lucro, certo? Por isso, estipular um valor de lucro que você quer ter é muito importante, é fundamental. E esse valor arrecadado com o lucro não é aquele valor que você vai gastar ele. Aquele outro lá é o valor que você vai ter de salário, certo? Esse valor que você ganha de salário, você pode fazer o que você quiser dele. Mas normalmente essa margem de lucro, ela é poupado, ela é reinvestido no seu negócio. Seja comprando ferramentas, às vezes a gente precisa de um alicate ou de uma maquininha, por exemplo, eu investi numa máquina naquela de colocar rebite, chama de balancim, de coisas que facilitam lá a sua vida lá na produção das coisas. Você pode também investir em realizar cursos, e investir em contratando serviço, por exemplo, de marketing, de publicidade e outros investimentos, certo? Normalmente a margem de lucro ela é utilizada para essas coisas, para você reinvestir. E a margem de lucro usada geralmente para artesãos, ela varia essa porcentagem de lucro entre 30% e 50% do valor da peça, tá? A segunda forma que você pode precificar é aquele baseado no preço da concorrência, que eu já cheguei a falar um pouco dele antes. Estabelecer o seu preço baseado na verificação cobrada pelo concorrente é uma forma perigosa de fazer a precificação, porque é feito analisando apenas o preço do concorrente. Eu não recomendo que você faça esse tipo de precificação, porque os custos do seu concorrente, dos seus concorrentes e as despesas que ele tem, normalmente são diferentes das suas, certo? Você pode ter bastante prejuízo fazendo o seu preço, a sua precificação dessa forma, e você pode ter, quando você pesquisa o preço concorrente, você pode ter uma base do preço que está sendo praticado pelo mercado. E aí com isso você vai saber se seu preço está acima do mercado, se o seu preço está compatível com o preço do mercado, né? Se está acima ou abaixo. E somente isso. Você nunca deve procurar vender por um valor. Se meu concorrente está vendendo esse cachepô por R$10, eu vou vender por 8, porque dessa forma aqui eu vou ganhar mais cliente, porque eu estou vendendo mais barato que ele. Aí você pode estar sem fazer conta nenhuma, né? Você não faz conta nenhuma e só pega o preço dele. Você pode ter um prejuízo grande, porque você não sabe por quanto ele vende ou ele gasta, e se você fizer isso, você pode realmente ter um prejuízo grande.
Você tem que ver o valor que você vai vender e ver realmente o impacto que você vai ter em cada venda. Porque você pode estar pagando para vender, certo? E principalmente porque também tem muita gente que precifica errado. Então, copiar o preço do concorrente ou vender mais barato não é uma boa opção, tá? Concordam comigo? Quem faz a precificação dessa forma? Me diz aí. Tem umas perguntas aqui já. Quando as pessoas querem pôr o preço no nosso produto, eu já falei. Muitas pessoas não valorizam também. Eu acho que isso parte também da gente se valorizar, de você se impor, né? Isso aqui é 10 reais, sei lá, 25, 50. A pessoa, mas faz um preço melhor, assim, aí você pode até dizer, não, dou 5% à vista, ou dou tantos por cento à vista. Mas faz por tanto, não. Aí não dá. Eu prefiro perder a venda do que vender por um valor, me desvalorizar, sabe? E não é esse tipo de cliente que eu quero pra mim. Muitos acham que tem que ser a troco de banana, principalmente se conhecer você. Multiplicar por 3. Isso. Tá? Disse, minha aluna já aprendeu e não aprendeu comigo, né? Disse. Gilmar está aprendendo. Eu também perco a venda, Marcela. Eu também perco. Prefiro perder a venda do que fazer coisas assim. Certo. Então, a terceira forma é fazer a precificação baseado no valor percebido. É tipo aquela história do ovo de Páscoa e do chocolate, certo? Esse é o valor percebido, que é o preço formado a partir do valor que o cliente atribui ao produto. Tem gente que não dá valor ao ovo de Páscoa, mas tem gente que dá. Então, ele paga mesmo sendo mais caro. O valor percebido é o quanto o cliente paga para adquirir um produto. E, normalmente, ele é feito a partir de pesquisa. Feita a pesquisa, é interessante porque você vai ver, os clientes respondem a pesquisa e aí você vai ver o valor que ele percebe, os benefícios que ele enxerga naquele produto, certo? E de quanto ele está disposto a pagar pelo produto. A percepção do valor não é universal, também não é uma forma muito fidedigna, muito aconselhada de fazer, porque cada pessoa tem uma percepção de uma coisa, né? Às vezes o que é interessante para uma pessoa não é interessante para outra. E esse valor percebido dificulta estabelecer um valor de um produto ou de um serviço se você levar em consideração somente esse aspecto. Por exemplo, hoje eu estava aqui conversando com meu marido antes de começar a live, falando sobre esse valor percebido. Eu até dei um exemplo aqui de uma garrafinha térmica que eu tenho, vou até mostrar para vocês. Essa garrafinha, essa é uma garrafa térmica que ela cabe um copo e meio dentro dela. Essa garrafa, ela foi mais de 100 reais, acho que foi uns 117, 120 reais. Eu adoro beber água gelada e eu passo o dia inteiro bebendo água. Aí o que é que eu fazia antes? Tava no quarto, tava na sala, sempre tava com um copo d'água do lado. Bebo um pouco, daqui a pouco quando eu vou beber de novo a água tá quente. Aí lá eu ia pegar água de novo. E usando aqui nessa garrafa, ela passa 12 horas com água gelada. Então eu coloco a água, bebo, toda hora que eu vou beber água ela tá gelada. Já tem uma amiga minha que ela não bebe. Então, pra mim, assim, o valor dessa garrafa, assim, sabe aquele negócio de dizer assim, essa garrafa não tem preço? Pra mim não tem preço, porque eu saio, agora não, né, que eu não tô saindo. Mas antes, eu saía pra ir, por exemplo, comprar alguns produtos pro ateliê. Levava a garrafa cheia de água gelada, colocava lá dentro do carro, aqui em Natal, não sei se a maioria sabe, mas eu moro em Natal. Natal é considerada a cidade do sol, apesar de que esses dias está frio. Enfim, deixo a garrafa lá dentro do carro e quando eu volto, o carro está quente, pegando fogo e a garrafa está com água gelada. Então, pra mim, isso não tem preço. Antes, o que era que eu fazia? Quando eu ia pra alguma coisa assim, eu pegava aquelas garrafas normal, garrafa que a gente leva pra academia, colocava água e gelo. Quando eu voltava, a água estava quente. Então, pra mim, isso aqui não tem preço.
Já tem outras pessoas, tem uma amiga minha que ela não bebe água gelada. Ela pagaria cento e poucos reais? Não, ela usa a garrafa normal, certo? Então esse é um valor percebido pelo cliente. Outra coisa, a pipoca do cinema. Eu amo pipoca do cinema, mas o valor dela é muito mais caro do que, acho que 3, 4, 5 sacos de pipoca, de milho de pipoca que a gente compra e faz em casa. Mas é diferente o gosto, é diferente. Então, o valor percebido pelo cliente. Então, vai ter cliente que vai dar valor, vai ter cliente que não vai dar valor a determinado produto, tá? E existem também coisas que, ó, já quer saber... Kouda, Kouda, tá aqui, ó. Vai sair ao contrário aí, mas tá aqui, a marca dela tem aqui e aqui. Aqui eu acho que não dá pra ver muito bem. Então, e aí existem coisas que vão aumentar ou diminuir, geralmente, o valor da percepção geral dos produtos, certo? Que, principalmente de artesanato, que é tipo o quê? É um acabamento nos produtos. Isso aí, se um produto está bem acabado, quando o cliente olhar, aquele valor perceptível dele vai aumentar. O material que ele é feito, se você usa um material de boa qualidade, isso que eu digo e volto a insistir, você usar um fio todo regular, ele vai fazer diferença no acabamento do seu produto, ele vai ficar todo uniforme, vai ficar todo bonito, certo? A utilidade que ele vai ter também vai influenciar. Você comprar um negócio que não tem tanta utilidade, ele não vale tanto quanto uma coisa que você vai usar. Tipo uma bolsa que você vai poder sair, por exemplo. Às vezes tem aquelas bolsas vamos dizer, de casamento que a gente compra, né? Aquelas bolsas cheias de pedra, cheias disso, cheias daquilo. Aí você só vai usar quando você for para uma festa e tal. Aí muitas vezes você olha assim e faz... E é caro, né? Normalmente é caro. Aí você, poxa, vou ter que dar tanto por essa bolsa para usar só uma vez ou outra. Aí já tem outra bolsa que você vai usar no dia a dia. Aí você não. Então eu prefiro pagar um pouquinho a mais dessa outra, que eu vou usar todos os dias, que eu vou usar muito mais do que essa outra. A visibilidade que ele vai ter. Às vezes você comprar uma coisa diferente, mulher gosta dessas coisas, né? Comprar uma bolsa dessa que é linda, olha essa cor aqui, vou me destacar. Quando eu chegar, as meninas todo mundo vai querer o igual, todo mundo vai ficar, ai que linda, né? Então isso aí também vai aumentar o valor perceptível do produto, certo? Então essas são as 3 formas de precificar. E aí, que é a primeira que eu falei, que é o baseado nos custos, que tem os custos fixos, variáveis e o lucro. O preço baseado na concorrência e o do valor percebido pelo cliente. E depois de saber esses 3 tipos de precificação, aí você venha com a pergunta: Flaviana, e agora? E agora o que é que eu faço? Existem esses 3 tipos de precificação e eu não sei qual é que eu vou utilizar, né? Não vem essa dúvida aí com vocês? Quem ficou nessa dúvida de qual saber aí a forma, de qual delas precificar? Me diz aí, deixa eu ver se tem água aqui, então, enquanto eu bebo uma aguinha. Enquanto as perguntas não chegam, sim, as perguntas aqui. O forro é de tecido, sim. Tatiana e Rejane que perguntou. Todos os forros que eu uso é em tecido. E uma peça maior, se não der para fazer tudo num dia. Eu vou anotando as horas, certo? Isso, você vai anotando as horas. Você vai anotando o tempo que você gasta para fazer ela. Eu faço elas rápido, porque eu faço em crochê com fio de malha. Então, todas as peças eu faço rapidamente. Não tem nenhuma que eu demore mais de um dia para fazer, não, certo? Mas você conta as horas. Tanto é que tem aquelas, por exemplo, tem aqueles caminhos de mesa, né? Que a pessoa demora, sei lá, até meses para fazer. Então, vai ter que incluir o valor. E elas são caras, aquelas coisas são caras. E tem gente que não dá valor, por quê? Porque não sabe muitas vezes o tempo que demora para fazer, né? Outra coisa também é com relação a tipo assim, você tem que colocar também algo com relação
vamos dizer, habilidade também de fazer as coisas. Não é qualquer pessoa que pega um rolo de linha, tá até aqui um rolo de linha, e transforma em outras coisas. Ah, você tá achando caro pagar por isso? Pega esse rolo de linha e veja o que você faz com ele. Tem gente que, né, sabe nem desenrolar ele, quer dizer, ou então até vai desenrolar e vai deixar ele todo enrolado, não vai fazer nada com ele. Então isso também você tem que colocar habilidade. Sabe aquela coisa assim de dizer assim, seu carro tá quebrado, deu um prego lá, não sai do canto, você leva lá no mecânico, ele aperta um parafuso, tem uma história dessa, ele dá 2 rodadas assim num parafuso e cobra R$1.000. Aí você diz, R$1.000 para apertar um parafuso? Aí ele diz, não é R$1.000 para apertar o parafuso, é para saber qual parafuso apertar. Então vai disso também. Você tem que colocar também a técnica que você está usando, tudo isso. O forro, ele é feito na máquina de costura e eu coloco ele, prego ele na mão. Demoro muito mais. Minha bolsa vai ficar caríssima. Teve uma live aí que eu fiz, que eu falei sobre o material mais indicado para fazer o crochê e falei que quando eu usava as linhas mais finas de crochê eu demorava muito mais, tá aqui até um exemplo dela. Esse daqui tá feinho, mas é um dos testes que eu fiz quando eu fui começar a fazer as bolsas, que eu fui fazer essa daqui, tem até ela aqui, essa aqui é a bolsa Liz, que é feito com fio de malha, tá? E essa daqui é com o fio barroco, Essa daqui tem 5 carreiras, eu faço ela, eu demoro um pouco mais do que a bolsa almofadinha. Mas essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras e deu só esse tamanhinho. Então, vai depender, o tempo que você demora também vai depender, vai variar o custo, certo? O fio de malha enrola. Eu não acho que ele enrola, né? Eu acho que esses finos aqui, eles enrolam muito mais. Para eu fazer um bicho desse aqui, eu demorava dias para fazer e ainda ficava com abuso dele, porque eu fazia e não terminava. Mas vamos lá, voltando para o tema. Vocês falaram aí da forma, da primeira forma, a primeira é mais justa, certo? Aí, o que é que eu posso dizer para vocês? Não existe uma forma correta de fazer. Você não precisa usar somente uma forma de fazer, certo? Para você, só voltando aqui, eu não entendo, certo? Eu não entendo que você deve pegar uma forma dessa e fazer a precificação, porque todas elas faltam uma coisa. Se você for fazer aquela baseada só nos custos e tal, você deixa de ver o valor que está sendo vendido pelo mercado e o valor perceptível da pessoa. Se você fazer só o valor do mercado, aí pior ainda, né? Essa que não deve ser feita mesmo. Então, o empreendedor, o artesão tem que fazer as adequações necessárias à realidade do seu produto. E eu prefiro eu faço aqui a precificação no ateliê, levando em consideração uma mistura dessas formas, certo? Eu acho que elas não devem ser usadas isoladamente, porque perde um pouco, em cada uma você perde um pouco de sentido delas, tá? Então, para que você possa começar a aplicar ela, eu vou dar algumas dicas que eu acho que é uma forma boa de fazer. Aqui perguntando, o mínimo de lucro é 35%. Para os artesãos, varia entre 30% e 50%, certo? Aí você vai ver. Tem coisa que dá para lucrar mais, tem coisa que dá para lucrar menos, certo? Você vai definindo isso, vai vendo com a sua clientela, o nível de clientela que você tem. Se uma forma também é quando todo mundo diz, tá muito caro. Então, quando um produto, você bota um preço num produto e ninguém compra, você não vende ele, você tem que ver. Pode ser o produto, né, que não, sei lá, o acabamento, pode ser que realmente ele não tem utilidade, pode ser que não seja o que as pessoas estão querendo, pode ser que ele tá caro demais, aí vai variar bastante, certo? Mas vamos lá. O que eu acho que é uma boa forma, que é uma forma justa de fazer a precificação, é você fazer aquela forma
do valor gasto, certo? Do markup, que é você somar todos os custos que você tem. Isso aí eu acho que você não deve fugir disso. Primeiramente, você soma todos os custos que você tem. A matéria-prima, bota os seus custos fixos. Tem gente que não vai ter custo fixo, certo? Eu não tenho custo, por exemplo, de aluguel, porque eu faço na minha casa. Eu não tenho loja física. Então, já vai variar com outra pessoa que tem esse custo, certo? Então, você vai juntar a matéria-prima, tudo, exatamente, absolutamente tudo que você usa para fazer. Por exemplo, eu uso para fazer a costura, tem coisas assim bestas, né? Que você, não vou botar isso, mas você tem que botar. Por exemplo, aqui a bolsa. Eu uso para fazer a costura do forro na bolsa, a linha de pés-ponto. Uma linha de pés-ponto é R$2. E assim, eu não vou dizer pra você que eu meço se eu gasto 50 centímetros, se eu gasto 1 metro. Mas, e eu nem sei quantas bolsas eu consigo costurar o forro com um rolo, um novelo, né? Um carretel de linha de pés-ponto. Mas eu coloco, tipo, um valor, eu coloco 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos, certo? Você tem que colocar. Outra coisa que você tem também, de tudo que você coloca. Vou no armarinho comprar alguma coisa, guardo todas as notas e vou anotando, certo? Vou anotando todos os custos que eu tenho de todos os produtos que eu uso, de toda a matéria-prima. Custos fixos, custos variáveis, a margem de lucro e o material. Soma tudo isso. Aí você vai ver quanto é que ficou o seu produto. Tá? Depois que você ver isso, aí sim você pode fazer uma avaliação comparando com o preço concorrente, para saber se seu preço tá dentre aquele valor de mercado. Aí o que é que você faz? Para fazer essa comparação, você tem que comparar realmente tomé com bebê, né? Assim, você tem que comparar produtos similares, levando em consideração a qualidade que você e seu concorrente fazem, levando em consideração o preço que é cobrado, levando em consideração as técnicas e o tipo de matéria-prima que você e os concorrentes usam. Depois que você fizer porque assim, não adianta você comparar as bolsas, por exemplo, que eu faço em crochê com outra bolsa que a pessoa faz, já mudou de coisa. Se você for comparar a bolsa em fio de malha com a bolsa até nesse fio que eu mostrei aqui agora, ou com aquele que tem muita gente que usa, que vive falando, fio náutico, já é outra coisa, porque um vai demorar X para fazer, outro vai demorar 2X para fazer, então já não cabe a comparação. Se você for comparar para ver o valor do mercado, você tem que comparar mesmo, quase que o mesmo produto, para você saber se vai ser coisas similares. Aí depois que você fizer essa comparação, você vai ver se o seu valor estiver abaixo da maioria do mercado, você vai ver se você pode investir em alguma coisa para deixar o seu produto mais atraente, um tecido melhor para um forro, uma embalagem melhor, uma etiqueta, usar, sei lá, a divulgação, fazer fotos melhores para divulgar ele, para que seu produto passe a ter mais ou menos o mesmo preço, levando em consideração o que é feito no mercado, certo? Ou talvez você disser, não, já é muito igual aos outros, então você pode até aumentar o preço para você ter mais lucro e você ficar compatível com o mercado, ok? Se o valor que você chegar tiver maior do que o que você achou lá na região, você verifica o valor percebido pelo cliente. Por exemplo, o valor que eu estou cobrando aqui está maior do que todos os meus concorrentes, mas meus clientes não reclamam, eu estou fazendo venda, eu consigo atender todo mundo, eu tenho um pós-venda bem bacana, se um zíper quebrar eu vou lá e conserto, então isso já é um up no meu produto, o meu produto é realmente melhor do que a concorrência, e aí você vê tudo isso. Você pode também ver, não, mas se eu uso tal fio, a pessoa também usa, se a gente faz coisas parecidas,
e o valor, né, do meu concorrente é bem menor do que o meu, eu vou ver também alguma forma que eu possa diminuir os meus custos. Comprar matéria-prima em quantidade, em preço de atacado, por exemplo. Às vezes vale mais a pena do que você sair comprando todo dia, ou então toda semana você ir comprar aquela mesma coisa. Você está usando bastante, sei lá, um fio ou um zíper, um cursor, você ficar indo comprar toda semana, isso aí vai sair mais caro, e aí você vê se tem como reduzir, certo? Aí, aquela coisa que eu já tinha falado, para dar uma finalizada aqui e responder as dúvidas que já tá quase na hora. Uma dica que eu dou: não venda mais barato só porque o seu concorrente vende mais barato. Valorize o seu trabalho, e se o cliente ficar querendo botar preço de banana, querendo colocar preço no seu cliente, fuja desse tipo de cliente, certo? Fulano tem mais barato. Então, ok, pode ir lá comprar com fulano, né? Não precisa ser assim, não, dá para fazer um valor melhor? Não, o meu preço é esse, certo? Eu acho que a gente tem que se valorizar para poder ser valorizado. E assim, a gente fazer o que gosta, mas sem ficar com essa guerra de preço, uma pessoa dá um preço, outra, né? E aí fica naquela coisa. A partir do momento que você é firme, que você entende que aquele valor realmente é um valor justo, porque tem seu trabalho, tem o material que você gasta, então é só manter firme e ir em frente, tá? Principalmente também fazer produtos de qualidade. Faça produtos de qualidade, que a reclamação pelo preço, ela praticamente se torna inexistente, certo? Vamos lá para as perguntas. Essa comparação não é obrigatória, mas você pode fazer ela de acordo com a sua região, de acordo com aquela pessoa que é realmente seu concorrente. Não adianta você comparar, tipo, vamos dizer, Santa Lola com, como é que é, a de Paris? Chega? Não. Com Louis Vuitton, por exemplo. Não adianta você comparar uma bolsa da Zara, da Santa Lola, da Arezzo com uma bolsa Louis Vuitton. Você tem que comparar coisas semelhantes, concorrente mesmo. A mesma coisa quando você vai comprar um carro. Você não vai comparar uma Hilux com um Palio. Você compara o Palio com um Gol, entendeu? Assim, você comparar mesmo coisas parecidas e coisas que realmente sejam de concorrentes. Qual a melhor malha para fazer? Eu também já falei sobre o tipo de material para fazer. Essa semana é a segunda semana da Fusca com Mercedes. Essa é a segunda semana da Maratona de Lives. A Maratona de Lives está acontecendo durante essas 2 semanas, vai até sexta-feira, de segunda a sexta. Eu vi que alguém perguntou aí. De segunda a sexta, sempre às 20 horas, aqui no Instagram. E eu estou falando sobre atalhos e sobre obstáculos que as pessoas têm para empreender, principalmente voltados para o crochê. Para quem quer transformar o crochê em uma fonte de renda, essa semana é para vocês, tá? Que é uma antecipação, que é um aquecimento para a Semana da Bolsa Almofadinha. A Semana da Bolsa Almofadinha, ela é voltada para as pessoas que querem empreender também. Eu vou mostrar que você pode faturar até R$3.000 fazendo crochê em casa, trabalhando em casa, perto da sua família. E não vai ser, eu vou fazer o passo a passo dela, certo? Vai ter o passo a passo da Bolsa Almofadinha, mas não vai ser só isso. Quem pensa que é só isso, não é, tá? A gente tem 3 vídeos que vão ser liberados, um na segunda, dia 29, o outro na quarta, dia 1º, e o terceiro na sexta, dia 3. Os vídeos vão chegar por e-mail e vocês precisam fazer o cadastro, tá? Vou falar sobre um monte de coisa durante essa semana, inclusive mostrar o passo a passo dessa bolsa. Na segunda-feira, dia 6, vou abrir as inscrições para... tá quase acabando o tempo. Vou abrir as inscrições para o curso de crochê do Libé Atelier. Já vou antecipando para vocês. Quem quiser participar, quem quiser fazer parte dessa próxima turma, já vá se organizando, que dia 6 eu vou abrir as matrículas. As vagas são limitadas por tempo determinado. Não vai ficar aberto por muito tempo. Sempre eu faço assim, tá? Que mais que vocês querem saber?
Devo pesar a bolsa para calcular a quantidade que gastei de fio de malha? Sim. Dependendo de como você compra. Eu compro o fio por peso. O fio que eu compro, ele vem 500 gramas e custa tanto. Então, se eu vou fazer essa bolsa aqui, bolsa almofadinha, eu vou gastar tantos gramas e eu vou pesar, vou fazer o valor dela de acordo com o peso. Tá até aqui minha balança. Eu uso uma balança dessas de cozinha, que ela tem a quantidade em gramas, sabe? É pequenininha e ela é tipo aquela balança de precisão. Eu vou fazer a bolsa Liz. Eu vou gastar tanto de fio, então eu vou calcular. Se você compra o fio por metro, aí você vai ter que calcular de acordo com o metro, tá? Com o metro do fio que você vai gastar. Outra coisa também que vocês devem levar em consideração, que eu acho que eu nem falei, é tipo, essa bolsa aqui, ela é mais trabalhada, ela tem um desenho diferente, muito mais trabalhada do que a bolsa almofadinha. Então, o valor dela tem que ser igual a esse. Muitas vezes, mesmo que você gaste a mesma quantidade de material, o valor tem que ser diferente, porque o valor perceptível dessa daqui, ela é mais elevado do que o dessa outra. Apesar dessa aqui, ela é a campeã de vendas, eu vendo muito ela é um pouquinho mais barata do que essa. Mas essa daqui, mesmo que ela fosse a mesma quantidade de material, ela não poderia ser mais barata, certo? Essa daqui, também a mesma coisa. Ela já é maior, já é mais bonita, já é mais... Onde a pessoa chega, você já chega chamando a atenção com ela. Se eu gastar a mesma quantidade de material para essa, sei lá, e para essa outra aqui. Não, se bem que essa não se compara, né? Apesar, Então, vai ter que ser mais cara. Mas, por exemplo, essa daqui, que é a bolsa leque, que é queridinha aqui de um monte de gente, também vai variar de acordo com aquele valor perceptível. Quando você faz a conta lá de tudo, aí você vê, não, saiu o valor tanto. Às vezes, tem coisa que sai tão barata, certo? Tão barata, você fala assim, não vou vender por esse preço. Porque você até desvaloriza o seu produto. Se você vender muito barato do que as outras coisas, sabe? Essa outra aqui, ó, que é a bolsa Alice, também, né? Tudo você vai ter que ir fazendo a conta e colocando o seu feeling também, a sua... você como consumidora daquilo, o quanto você pagaria. Também não adianta, gente, colocar um valor exorbitante. Não, eu tive trabalho de fazer essa daqui, ninguém aqui faz igual, tá por tanto, né? Não adianta, porque você vai vender só uma vez ou outra e depois, né, não vende mais. Você tem que também saber a sua clientela, né? Você tem que fazer também, identificar quem é a maior parte da sua clientela, para você também ter um valor direcionado para essas pessoas. Isso vai variar naquele valor do lucro que você vai ter, certo? Tem um lucro lá que você vai colocar e você vai ter que ter em mente quem é a pessoa que você quer vender e o quanto ela pagaria por aquilo, e quanto você vai ter de lucro nela. Vai variar também. Às vezes você faz uma peça e só o custo dela já sai um custo bem considerado. Aí você vai diminuir a margem de lucro, certo? Vocês vão ter que ir equilibrando. Não é uma fórmula matemática de fazer, certo? Mas vocês não podem fazer e ter prejuízo. Perguntaram aqui qual material que devo comprar para a aula da bolsa almofadinha. Para fazer a bolsa almofadinha, se vocês já fazem crochê, já faz tudo, é fio de malha, né? Eu vou fazer com fio de malha, então vocês fazem com fio de malha, né? Quem quiser comprar, pode comprar o fio de malha e a agulha, ideal para fazer com esse fio de malha que vocês comprarem, tá? Se for mandar para outro estado, como cobrar? Aí você vai cobrar, além do valor, você vai colocar o frete. Fui na Altero hoje e achei os preços salgadinhos. Os preços deles são um pouquinho mais caros, mas a qualidade deles é excelente. Eu uso nas minhas peças, porque eu quero ter peças de boa qualidade, tá? A maior é muito pesada? Não, a bolsa de praia não é.
Dia 23 e 24, São João, São Pedro, tudo, estaremos aqui, tá? Estamos em casa. Que mais? Já tem o valor do curso. O valor do curso vai ser divulgado na segunda-feira, no dia que as inscrições forem abertas, tá? Mas tem muita coisa bacana no curso, muitos módulos interessantes. Vale a pena. Não é porque sou eu que faço não, mas vale a pena, porque o valor que tem de peças que eu ensino, o valor que você tem de retorno é muito maior do que o valor do investimento, eu garanto. O tempo tá acabando e eu vou ter que encerrar, certo? Faltam 30 segundos para encerrar. Eu vou encerrar antes que ele encerre sozinho. Amanhã eu estarei aqui às 20 horas, ok? Quem ainda não se inscreveu para a Semana da Bolsa Almofadinha, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês se inscreverem. Beijo e até amanhã às 8 horas. Estamos aqui. O curso é por um ano. Você tem acesso por um ano. Beijo, tchau!